novamente agradecer a presença de vocês aqui, é um prazer receber nesse friozinho aí de outono, né? Cumprimentar a mesa aqui em nome do Dr. Coutinho, nosso advogado sempre presente aqui no CENSERV, cumprimentar a mesa aqui em nome do Wagner, né? Pessoas que pensaram e organizaram essa formação de hoje. É muito importante a gente frisar, claro que a gente não vai conseguir fazer um aprofundamento tão grande assim, uma vez que a gente nós usamos, assim, posso dizer, especialista nisso, mas é importante a gente trazer informações reais para que vocês possam ter subsídios até para multiplicar. Por que não é? Porque muitas vezes a gente está na fila do ônibus, na fila do metrô, a gente está cozinhando, a gente está, enfim, no dia a dia a gente, vê a reforma da Previdência, será que é necessário? Será que ela não é? Tem déficit, não tem déficit? O que é, o que não é? E muitas vezes nossos próprios colegas do serviço público, né, eu já vi muito, precisa de reforma, porque senão vai quebrar a Previdência. Será que realmente vai quebrar? O que vai quebrar? Quais são as intenções disso? O que o mercado prevê com isso? Então é importante a gente entender, até para a gente também, no futuro próximo, também fazer uma contraproposta disso, a gente ter esse debate amadurecido com relação a isso. E eu acho que vai ser uma noite muito proveitosa de debate, a gente se preparou bastante, o Coutinho, nosso advogado aqui, ele vai pegar mais o âmbito jurídico, mas a gente também vai ter outras palestras sobre outras óticas, a gente vai tentar trazer também o pessoal da autoria cidadã da dívida pública e da federação dos, da federação do pessoal que mexe com auditoria, auditores fiscais. Nós vamos trazer também a Jandira, que ela é uma companheira nossa lá do Sindicato de Diadema, que trabalha justamente nesse setor de formação da CUT de mulher trabalhadora. E nós vamos tentar trazer também muitos especialistas para a gente fazer um debate realmente pioneiro, para que saia uma formação completa daqui, possam realmente ter subsídios e ter uma ideia do que vai ser, não vou nem dizer reforma, porque reforma é quando você melhora alguma coisa, né? Aqui você vai ter praticamente o fim do sistema de proteção social. Então é mais ou menos isso. Agradecer novamente e deixar a palavra aí para o nosso. Boa noite a todas e todos. Agradecer ao Rodrigo, aqui no sindicato, claro, o Bom, o Charles, o Sr. Francisco, o Geraldo, os dirigentes participando de uma forma efetiva do sindicato e os demais também aí pela base, trabalhando de bola aí, que vocês se depois. O sindicato, a gente trabalha no tema da reforma da Previdência. Eu até segurei um pouco nesse pedido, porque a tendência de uma reforma tão profunda como a da proposta agora, na nossa Previdência, ela implica em várias alterações que esse texto ainda vai sofrer. Então, essa reforma apresentada inicialmente, você já tem, de certa forma, observado que a mídia tem propagado isso com várias audiências públicas, a OAB tem se posicionado de certa forma, enfim, especialistas têm se posicionado, porque essa reforma ela mexe profundamente em direitos da Previdência, que é um direito sagrado. É para onde todos nós vamos daqui logo mais, certo? Uns mais rápido, outro a médio prazo e outro mais a longo prazo, mas todos caminham para o quê? Para um dia descansar um pouquinho e ter uma aposentadoria. Então, daqui que esse debate instiga muito a gente. Nós vamos falar aqui um pouco na ótica do serviço público. A reforma é muito para além disso. Se fosse falar, estudar algumas horas de discussão, de debate, porque é bem para além disso. Então, nós estamos focando nos principais pontos que pegam a reforma em relação ao servidor público. Tá? Reformas da Previdência. Nós já tivemos algumas mini-reformas, né? Nada tão profundo como está tendo agora, que é a emenda 6, essa emenda que está apresentada, mas nós tivemos a emenda 20 de 98, tivemos a emenda 41 em 2003 e a emenda 47 em 2005. Então, sempre que se fala
em reforma da Previdência, a gente já pensa em alguns pontos, em alguns pilares. Incompetência de gestão, maioria esmagadora. Ele pegou um pouquinho para outra coisa. Aí já viu. Maioria esmagadora dos RPPS são deficitários. Não fica aqui, não atrapalha. Não, mas acho que eu não sei. Os RPPS são deficitários. Então veja bem, são deficitários mesmo. O que é RPPS? Primeiro a gente tem que entender, nós temos RPPS e RPPS. O que é RPPS? Regime Geral da Previdência Social. É isso? E a RPPS é o regime próprio. Então, por exemplo, você é servidor público municipal. Você está no regime geral da Previdência ou no regime próprio? Regime próprio, tá certo? Quem está no regime geral? Todos os empregados, certo? Então começa a definição do servidor público e empregado. E empregado público. Porque tem também o servidor público CLT, que é empregado público. E ele contribui, obviamente, para o regime geral da Previdência. Certo? Então, isso para a gente entender o seguinte: a maioria esmagadora é deficitária, mas na prática não é deficitária. Esse déficit apontado ao longo dos anos, que eles colocam que a Previdência é quebrada para justificar a reforma, é na prática uma má gestão da Previdência. Pensando que o nosso sistema de contribuição, ela é um sistema de contribuição onde eu contribuo com meus 11% e o patrão contribui também com a parte dele, o dobro, 22%. Então, nós estamos falando de cara em 33%. Só que é uma regra de contribuição tripartite. Isso falando do regime geral de previdência, do RGPS, certo? Que é a lógica da Constituição, que é o artigo 94 e 95, a gente vai ver um pouco deles. Então, veja bem, se tem 33% colocado na Previdência mensalmente só do patrão e do empregado, por que está quebrada a Previdência? Se esses 33% que eu começo a contribuir somente, em média, daqui 35 anos eu irei me aposentar, da onde que vem o déficit da Previdência? Porque todo mundo começou a contribuir em um dado momento, isso começou a gerar aquele fundo, e como que esse fundo pode ser deficitário? E aí tem mais. Deveria ser aportado nesse valor, a gente vai ver mais à frente, os valores de imposto por parte do governo. Está lá no artigo 195, mas isso não acontece. O governo, então, pega esse dinheiro, retira o que deveria ser aplicado na Previdência e fica aí todo ano falando que tem e aporta a diferença que eles chamam de déficit da Previdência. Então, não existe déficit na Previdência. Em contrapartida a isso, nós temos uma sonegação de imposto muito alta. Hoje, para vocês terem uma ideia, é cerca de meio trilhões por ano de sonegação do Brasil. 500 bilhões. É muito dinheiro. Mas quem é esse povo que está sonegando? Empresário, banco, certo? E aí, o governo, ao invés de cobrar essa turma, acha mais fácil cobrar a turma, uma camada social menos privilegiada. Então, a gente precisa de entender essa lógica, esse raciocínio, para saber o porquê que a reforma da Previdência, porque a gente já tende, assim, é tudo brasileiro isso, de certa forma, porque no Chile está uma discussão muito grande acerca da reforma, em outros países que passaram por isso, e nesses lugares lá é grande. No Brasil, a gente tende a falar assim, você é compreensível, realmente tem um problema e tal. Então, é importante a gente saber que esse problema não é bem assim. Que tem uma cobertura por parte do governo da real situação da Previdência. As propagandas milionárias no horário nobre querem mostrar que é importante fazer a reforma. Mas se gasta muito em propaganda, se gasta muito em coisas que não são devidas ao trabalhador e quer tirar do direito da aposentadoria. E aí, pessoal, tem um outro problema.
a conta não está indo para o trabalhador somente do setor privado. Aliás, a conta está vindo com um grande problema também, principalmente os que têm mais dificuldades, trabalhador rural, a mulher, né? O negócio é grave. Mas nos servidores públicos é que veio o ataque forte. Eles entendem que os servidores públicos, eu vou falar sobre previdência no Conselho Regional de Psicologia. Né? Cheguei lá, estava o deputado Janás, estava uma psicóloga da PUC, estava uma turma lá. E o vice-presidente nacional da Força. E eles falaram, em dado momento, nos debatedores, falaram assim, os servidores são uma casta privilegiada. Eu falei, lógico que não. Lógico que não. Vocês devem estar se referindo ao juiz, que tem auxílio paletó, que tem auxílio aluguel, que tem casa, que tem apartamento, que tem condições, e que tem um teto elevadíssimo. A média geral dos servidores, eles se aposentam com vencimentos lá embaixo, porque nem a revisão geral anual do artigo 37, inciso 10 da Constituição, que todos os anos deveria ocorrer, é feito, porque os prefeitos mudam a revisão geral anual, eles mandam de lei para não ter omissão legislativa do executivo e aplicam um índice que é sempre inferior à realidade da inflação. Com isso, os salários, os vencimentos dos servidores públicos vão sendo achatados ano a ano, e quando eles se aposentam em uma situação já complicada lá embaixo, vai perdendo mais ainda o poder de compra como aposentado e acaba pegando a aposentadoria e fazendo para pagar a renda. Essa não é uma casta privilegiada. Foi isso que eu falei lá naquele momento para eles. Hipótese de aposentadoria no serviço público. A voluntária, desde que observada a idade mínima e demais requisitos, ou capacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de reabilitação, porque se você pode se reabilitar, obviamente você não vai se aposentar. Sendo obrigatória a realização de avaliação periódica para verificação da continuidade dessas condições que ensejaram a concessão. E compulsória é aquele trabalhador, aquele servidor público, que ele quer ficar trabalhando, mas chega uma idade que compulsoriamente o poder público fala, chega, se aposentar. Pode passar. Aposentadoria voluntária. 65 anos de idade, isso já no texto agora, tá, pessoal? Na reforma. 65 para homens, 62 para mulheres. Certo? E pelo menos 25 anos de contribuição. E desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo efetivo em que for concedida a por incapacidade no cargo que estiver investido, quando suscetível de adaptação. Nós já vimos também. Pode passar. E a compulsória é 75. Pode passar. Pessoal, essas três formas que vocês viram de aposentadoria, no serviço público, você não tinha o requisito de idade. Você fazia o tempo de contribuição e aposentava. A gente vai ver mais adiante que agora veio uma trava do servidor público, que é o limite de idade mínimo para a aposentadoria. Tá certo? Com exceção dos professores, que eu deixei para o final, aí tem algumas coisas inerentes aos professores. Idade mínima dos servidores municipais será igual à da União. Então, portanto, se vocês tinham essa diferença como servidores públicos, o governo está entendendo que vocês são privilegiados, que na prática nós já vimos que são, e aí estão igualando a idade de vocês a todos os demais trabalhadores de uma forma geral. Agora, veja bem, sem nenhum demérito aos demais trabalhadores que ingressam no setor privado, vocês, para ingressar no serviço público, vocês têm que seguir a regra da Constituição Federal de 88. Vocês têm que fazer concurso público, com exceção dos admitidos, que mesmo assim tiveram que ser submetidos depois a determinadas avaliações, mas vocês precisam fazer concurso público,
de provas e título, mostrar uma capacitação técnica, apresentar certidões de bom antecedente. Quer dizer, você não ir disputar uma seleção que é uma coisa concorridíssima. Não é fácil ingressar no serviço público, né? E mesmo assim considero que vocês são privilegiados nesse prisma. Então, 65 homens, 62 mulheres, de contribuição para os servidores. Atualmente, os servidores já se aposentam com a idade mínima. Contudo, ela é de 60 para homens e de 55 para mulheres. Certo? Então, essa idade mínima foi elevada ao teto de idade do regime geral. As regras previstas para os servidores da União servirão para os servidores dos estados e municípios. Volta ao anterior, por gentileza. Não pode passar. Pode continuar. Aumento da alíquota de contribuição. Eu falei que aqui o servidor contribui 11%. Né? Outra desvantagem de vocês, porque no setor privado é uma outra escala que não é muito abaixo, mas é menor um pouco do que a de vocês. 11 o governo vai levar pelo projeto para 14, no mínimo. Tá? Então pensa bem, quando for aprovado esse projeto, a reforma, o servidor público vai pagar 14% de contribuição para a Previdência. Só isso? E aí? O que vocês acham? Ó, passado o prazo de 180 dias e não ocorrendo alteração na alíquota, será de 14. Está falando não ocorrendo alteração na alíquota para menor? Não, né? Não ocorrendo alteração na alíquota. Então, veja bem, a PEC número 6, se tiver esse texto, vocês vão pagar 14, se em 180 dias o município não fazer a lei complementar e aumentar ainda mais ela. Porque os municípios que apresentarem déficit, isso é 99,9% vão apresentar, eles podem majorar essa alíquota ainda de 14%. Então, se acha que 14% é muito, pode ir além dos 14%. Digo mais. Mas isso não vai acontecer. Vai acontecer. São Paulo, o projeto de lei complementar 621, vocês viram a guerra na televisão que foi, porque lá os servidores foram para a briga, foi 100 mil servidores para a rua, e lá, mesmo com esse exército na rua, com briga, com polícia, com bomba, com enfrentamento, eles mantiveram o projeto de lei. E aprovaram com 14 e com uma alíquota progressiva, pode chegar a 19%. Então, por que São Paulo fez isso? Quando foi apresentado esse projeto em 2015, ele era um projeto de 10 laudas, 10 páginas. A ideia dele era só criar um projeto de lei complementar, o servidor que ganhasse acima do teto do regime geral da Previdência, que era do INSS, o teto era na época 5.300 e pouco, quem ganhasse acima disso e fosse se aposentar acima, para pagar aquela previdência complementar e se aposentar no teto, para não ter prejuízo. Era só isso o projeto. O Dória assumiu e apresentou esse projeto que tinha sido, mesmo esse projeto ele foi retirado por pressão das entidades sindicais, porque não tinha sido apresentado para as entidades, ele foi retirado, então o Dória foi reapresentou ele na Câmara com umas 100 páginas, e esse projeto é o PL do extermínio que ele é conhecido em São Paulo. Além de criar essa alíquota, essa ampliação de 11 para 14, esse projeto de São Paulo ele fez uma outra coisa, ele previa a capitalização. Que esse projeto prevê que o governo, a princípio, pelo que a gente escuta, as notícias, deu uma recuada a partir da pressão das centrais sindicais, de vocês, todos os trabalhadores, todos os trabalhadores do país. Mas essa recuada não quer dizer nada, só funciona quando aquele texto é retirado oficialmente do projeto de lei e tem alguma alteração. Isso não aconteceu ainda, mas o governo viu que vai ter muita dificuldade em passar com a capitalização. Nós vamos falar mais na frente o que é isso. Tá?
Ela pergunta, posso falar? Estela? Estela está perguntando o seguinte, se ela pode não contribuir nesse sistema, pessoal. Ela pode? Não. Tá? Isso aqui, quando você ingressa no serviço público, você é obrigado a ser descontado compulsoriamente esse valor da Previdência. Agora, posso fazer privada? Pode. Tá? Só que você não pode optar. Você vai ter que contribuir os 11%, nesse caso vai para 14%, aí se você quiser, você contrata uma por fora. E nós vamos chegar nisso, que tem uma intenção disso acontecer que você está falando. Tá? Então, os servidores do município que registram o déficit financeiro atuarial do sistema de aposentadoria, o que é déficit atuarial? Né? Porque eles colocam o nome também, atuarial, né? É um déficit que é um cálculo que nunca fecha. Eles pegam uma estimativa de como será daqui a 75 anos. E aí eles falam que terá um déficit, não sei quanto, daqui a 75 anos. Se você pedir para ele fazer essa conta daqui a 3 vezes, é outra conta. O próprio Tribunal de Contas do município de São Paulo bateu muito nisso, porque não fechava o déficit. E eles fazem uma projeção. Só que a projeção é dando calote na onde deveria colocar o recurso, é tirando da onde deveria manter, e aí não fecha mesmo. Então, é uma projeção de 75 anos para frente, que vai dizer quanto será o déficit da Previdência daqui a 75 anos. Então, o que ele está falando aqui? Que os servidores dos municípios que registram o déficit financeiro atuarial do sistema de aposentadoria terão de pagar pelo menos 14%. O aumento da alíquota é automático após a aprovação da reforma no Congresso. Os municípios poderão alterar esse percentual se em até 180 dias comprovar que conseguem equilibrar as contas com uma alíquota menor ou maior. Passado o prazo de 180 e não ocorrendo alteração, a alíquota será de 14%. Parece bacana, né? Será de 14%, um aumento de 13% na alíquota passada. Saldo de 11 para 14. Atualmente, você paga 11, já é um valor absurdo comparado à inflação e ao que percebe os vencimentos de vocês aí mensal. E como será pagando 14 ou mais? Lembrando que você tem um convênio médico, que você tem um monte de despesa que já vem nessa conta. Parece que não está nessa conta, mas que vem no seu holerio descontado. Teremos sistema de previdência que, pela proposta da reforma, pagará mais que 14. Porque depois do além dos 14, você perguntou assim, e eu, se quero me aposentar com mais um pouco que isso? O governo vai fazer um projeto de lei complementar. E vai permitir que você contribua, mas na capitalização. O que é a capitalização? O banco privado, que não tem a garantia que você está colocando no setor público, que está gerindo esse conselho de servidores acompanhando, com todos os problemas que tem, mas isso vai para o banco. Por que o banco gosta disso? O banco gosta porque ele pega o dinheiro que você coloca todos os meses, ele aplica numa taxa de juros lá em cima, com juros sobre juros, com você emprestando, usando o seu dinheiro, e depois ele te devolve aquele valorzinho. Pensa isso não só no que você contribui, mas em todos os servidores públicos, por exemplo, no município de Santo André, com um banco X operando por capitalização a previdência de vocês. Então, o banco é um grande negócio. Um negócio da China. Excelente. Não é à toa que, no caso de São Paulo, por exemplo, quem bancou o parecer técnico a prefeitura contra os trabalhadores do sindicato foi a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. Obviamente, se ela doou o parecer gentilmente, mas se ele R$300 mil, eles doaram. Limitação de incorporação de gratificações e aposentadoria, a aposentadoria e pensão. Então, a reforma ela vai limitar, se está na forma que está, a incorporação de gratificação e aposentadoria e pensão. Não teremos a médio e longo prazo a incorporação das gratificações da aposentadoria e pensão dos servidores municipais.
certo? Isso é um outro complicador. Eu me aposento, porque assim, São Caetano, o Estado, por exemplo, Santo André tem alguns penduricários aí, mas São Caetano e São Paulo, por exemplo, o que os servidores recebem é a grande maioria, porque é somado quando ele te der a gratificação. Então, se ele se aposenta sem incorporar isso, ele está ferrado. Mudança na regra de cálculo. Atualmente, o cálculo leva em conta os 80% dos maiores salários. Então, veja bem, eu contribuí minha vida inteira. Quando eu vou me aposentar, é feita uma média dos 80% dos maiores salários da minha contribuição. Então, isso faz com que a minha aposentadoria saia do patamar mais elevado. Com a reforma, os benefícios serão calculados sobre 100% das contribuições. Então, aquelas menores contribuições, porque eram menores salários, vão entrar no ponto do cálculo e a sua aposentadoria vai cair. Integralidade e paridade. Com a reforma da Previdência aprovada, será difícil a manutenção do direito da integralidade e paridade. O que é integralidade, pessoal? Paridade. É você receber a sua aposentadoria conforme o seu vencimento integral, quando você se aposenta. E a paridade é todas as vezes que o sindicato com vocês, que o Sérgio vai para a mesa de negociação e fecha um acordo coletivo e vem um valor X de reajuste para vocês, você mesmo aposentado tem direito a esse reajuste também. Com essa reforma, dificilmente vocês terão garantido a manutenção disso. A regra de integralidade na atualidade garante esse direito à aposentadoria no valor integral do salário e os mesmos reajustes dos servidores na ativa, que é a paridade. Então, para os servidores que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003, já fazem jus a isso. A reforma vai matar de vez. Então, quem entrou, a geração de vocês que ainda não vão se aposentar, terão esse problema de integralidade e paridade. Coutinho, só queria fazer uma adendo nessa questão aí. Muita gente hoje, por exemplo, ganha 2.000, 3.000, e aqui a gente tem questão de biênios, né? Na totalidade do salário vai passar de 4.000, isso quase no final da carreira, né? A gente teve um recente estatuto da guarda aí, que começou passando por 3.000, professores também trabalham 40 horas, passam assim. Então, com essa questão, né, isso quer dizer assistência social, isso quer dizer o quê? Que a pessoa que ganha até o piso do INSS, que é 5.800, não importa se a pessoa ganha 6, 7, 8, 9 mil hoje. Então, ela se aposenta, aquele salário acaba e ela volta a ganhar o piso do INSS, que é 5.800. Então, não importa o quanto você trabalha, não vai se colocar o salário. Importante observação, é a limitação. O que está falando é isso. Que a sua aposentadoria, independente se você trabalhou, porque assim, o servidor, ele trabalha com a perspectiva do plano de carreira, né? E quase em lugar nenhum é feito da forma adequada. Mas é o quê? Como eu entrei no serviço público, fiz um concurso e vou ficar ali durante toda a minha vida de trabalho, com exceção de quem quer ir para algum outro concurso, a tendência é que ao longo da minha carreira, eu vá galgando outros postos. Está dizendo que mesmo que você galgue esses postos em patamar superior, se você ultrapassar o teto do regime geral da Previdência, R$ 5.800 em média, você vai ter que fazer um pagamento, que colocou de aposentadoria, um plano de aposentadoria complementar, para você receber essa diferença. Então, além dos 14, pode ser mais de 14, você ainda tem que pagar o complementar. Escolher não contribuir com o governo. Você não pode, você não vai fazer. Responsabilidade não existe, nem regime, nem CFP, nem serviço. Isso é livre. É isso. Se me permite, claro, isso não é horrível. Isso é péssima compensação do governo. Se você for observar, o que eles querem é isso mesmo. Eles querem que a população pense da forma que você está falando. Porque aí eles acabam com tudo. Porque aí eles entregam o sistema monetário de vez. Só que aí não é só a sua aposentadoria. Aí vai ir no pacote, vai no SUS, vai investimento em educação,
é um investimento geral. Porque nós já pagamos os impostos para suprir SUS, para suprir isso, entendeu? Então, no caso, a sustentação de impostos não tem nada a ver com a previdência, entendeu? Porque isso é o que eu estou usando. É assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa. Qual que é o nome do fundo? Eles retiram? O presidente pode retirar? Oi? Isso, né? Mas como que é o nome? Regulação de receita. Isso, mas como que é a palavra lá que eles usam, que eles podem tirar? É estranho. Receita estranha. Investimento estranho. Eles podem tirar do fundo que tem hoje para fazer investimento, que era investido em alguns outros governos, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, isso. Só que vem desse fundo, o pessoal tem déficit. Não é. É que eles retiram parte desse dinheiro. O último presidente ele gastou 2 vezes mais do que era permitido. E é do nosso fundo, né? Do fundo de aposentadoria. Por isso que cria esse déficit. E o que eles querem de verdade, isso é uma manobra no mundo, não é só no Brasil, essa manobra que está acontecendo, é no mundo. Eles querem criar um grande patrão. No entanto, que a aposentadoria, depois eu acho que vou te falar aí, vai reduzir e muito. Vai reduzir e muito. Para algumas pessoas, depois a gente vai falar sobre isso, vamos passar um pouco. Porque o que o Marco coloca assim, a previdência ela é muito mais do que só a contribuição nossa. O seu raciocínio está errado. Você está pensando assim, pô, eu não posso escolher a forma de eu pagar, se eu posso ou não, compulsoriamente para eu trabalhar tem que pagar. Mas por quê? Porque a forma é solidária. Por exemplo, você hoje está pagando quem já está aposentado, a sua contribuição. E daí tem um efeito muito forte a reforma. E quando você cria um fundo de capitalização, tira de cena essa contribuição que é feita mensal, nesse fundo que é geral, solidário com todos, e você tira com a capitalização individual, quer dizer que a geração sua, quando chegar na vez de você se aposentar, quem vai pagar? Tendo em vista que eles acabaram com esse fundo, que não vai ter ninguém mais contribuindo. Então acabou com a aposentadoria. E não é só isso, ela é solidária também, porque assim, nesse momento nós estamos aqui. Tem um senhorzinho lá no Nordeste produzindo, ou na roça, que ele está com um aspersor, que é um equipamento jogando água e irrigando um pé de feijão lá. Aquele pé de feijão que vai depois virar um produto industrializado, que vai entrar no pacotinho de 1 quilo e vai vir para o mercado aqui. Qualquer mercado que a gente vai comprar. Aquele trabalhador, ele não pode mais se aposentar a partir dessa reforma sem a contribuição direta. Ele depende da chuva, ele não tem dinheiro todo mês para poder, ele depende da colheita. E todos esses aspectos estão dentro desse cobertorzão que é a previdência hoje. A pessoa que tem uma idade avançada, que tem uma doença, que tem um problema que ele não consegue trabalhar, e comprovadamente pela própria perícia do Estado, ele é inapto a trabalhar pela condição física dele, ele hoje recebe um valor básico, pequeno. Eles querem cortar isso. Isso implica numa multidão muito maior de miseráveis no país. Falando da miserabilidade extrema. Essas pessoas, então imagina bem, se o cara não tem condição de trabalhar e é cortado o único benefício de assistência dele, então ele vai parar o olho, ele tem como trabalhar. Então o Estado, ele supre, de uma forma ampla, através da Previdência também, essa situação, certo? Posso fazer uma linha de historinha? Como é o seu nome? Você acertou? Acertou a nome? Sim. Tá. Na verdade, essa questão que muita gente vem colocando, por que eu não posso contribuir? Por que eu quero ter minha liberdade? Eu quero enfim, colocar meu dinheiro onde quiser. Muitas pessoas estão levando esse tipo de pensamento justamente pela moeda da empresa. Então, eu vou contar uma história, eu passei junto também. Nos anos 80 no Chile, justamente aconteceu isso. A gente tinha um sistema de proteção social, né, no qual a Previdência Social se responsabilizava pelas aposentadorias que hoje está aqui,
Ora, se hoje eu estou doente, preciso de auxílio do Coutinho e o Wagner estão trabalhando, então eles auxiliam, em dado momento, se o Wagner está doente, o Coutinho está trabalhando e assim sucessivamente. O que aconteceu? Cada um, em vez de contribuir com 11 e 14, cada um colocou 200, 300 reais em fundos de pensão particulares, em bancos, né? Contribuíram, sei lá, durante 20, 30, 40 anos, para as pessoas receberem, sei lá, em média, 600, 700 mil reais no final das suas carreiras, para poder se aposentar de forma tranquila. Só que sabe o que aconteceu com esse local? Vamos quebrar. E aí sabe com quanto elas ficaram? Não. Sabe quem que pagou a conta? Não, o governo pagou a conta porque ele não tinha mais responsabilidade. Hoje a gente tem uma onda de suicídio, né, na América Latina, a nível dessas pessoas idosas, a taxa de mortalidade é uma das mais altas do mundo. Ou seja, o banco em si, ele tem interesse privilegiado, ele vai pegar seu dinheiro, ele não vai deixar lá, vou deixar o seu dinheiro guardadinho aqui, para deixar a sua aposentadoria bonitinha ali para quando você chegar. Não, o que ele vai fazer? Ele vai pegar seu dinheiro, vai colocar numa coisa chamada mercado volátil de capital. Ele vai investir numa bolsa de bonds, ele vai comprar título de tesouro direto, ele vai colocar em ações aqui, enfim, vai fazer uma série de coisas menos cuidado. Agora, se o banco tiver sobre deles, pode ser que a sua aposentadoria estiver garantida. Agora, se não tiver, vai garantir o que você tem. Grande parênteses que o Rodrigo fala, e segue a linha aqui, ó, acúmulo de benefícios, né? Atualmente é possível você acumular uma aposentadoria com pensão por morte? Sim ou não? Hoje é. Sim, né? Todo mundo entendeu, né? Posso... Não, porque eu sou cunhador do cabelo mas é porque a pessoa não atende os requisitos. Mas assim, se você atender todos os requisitos do sistema atual para se aposentar, e você fez toda a contribuição certinha, você pode se aposentar e ter uma pensão por morte. Hoje é possível acumular. Tá? Pela regra da reforma da Previdência que está aí, não vai ser mais possível esse acúmulo. O que vai acontecer? O segurado, que é você, servidor, que está ali no caso pagando, você vai ter que optar. Se tem uma pensão e aposentadoria, você vai ter que escolher 100% para receber 100% da que paga mais. Então, se o valor é 3 mil e a outra é 2.500, você vai optar, obviamente, pela de 3 mil. E o que acontece com a outra? A outra você recebe um pequeno percentual, tá? Mas não mais 100% das duas. Aposentadoria dos professores do serviço público. 60 anos de idade para os homens e mulheres. Nosso representante legal global do 60 anos de idade para os homens e mulheres e tempo de contribuição de 30 anos. Serão exigidos pelo menos 10 anos no serviço público. E pelo menos, hoje, os professores atualmente se aposentam aos 50 anos, se mulher, com 25 de contribuição e 55 homem com contribuição por 30. Tá? Isso regra geral. Aí você tem as exceções, alguns casos, mas a regra geral é essa. Então, olha lá o que está acontecendo. 60 anos de idade. Então, segue o prejuízo em relação aos professores, né, gente? Que já são tão mal remunerados em nenhuma profissão. O advogado não vira advogado sem professor, o médico não vira médico sem professor, nenhum servidor na carreira vira servidor sem professor. Olha a situação aí na reforma dos professores. Pensão por morte. Falei do acúmulo da pensão com aposentadoria, agora vou falar o que vai acontecer com a pensão por morte. O valor vai ser limitado a 50% da família. Então, por exemplo, que era R$1.000, vamos pensar 2.000, vai virar 1.000, tá certo? Mais 10% por dependente. Tenho um filho, 60%. Tenho 2 filhos, 70%. Tenho 3 filhos, 80%. Até o limite de quanto? Não adianta, não vai. Uma 10 filhos que vai ser 120, vai parar em 100%. Né? Então, a regra vale para os beneficiários do INSS e servidores públicos, certo? A partir da reforma.
Os percentuais serão aplicados ao valor que o segurado recebia ou teria direito se fosse aposentado. Exemplo, viúva sem filhos receberá 60% do pagamento se tiver um filho, 70% se tiver dois, por aí, que eu já falei. Morte por acidente de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho, o pagamento do benefício vai ser mantido em 100% desses casos. Certo? Pode passar. Aprovação do quórum da emenda constitucional, pessoal. O que é isso? Toda emenda constitucional precisa de passar por cada casa do Congresso, Câmara dos Deputados e Senado, por 2 vezes. E por 3/5 da casa. Então, quer dizer, se divide, por exemplo, a Câmara dos Deputados. São quantos deputados lá? 502? 503. Você divide aquilo lá por 5 e pega 3 partes, é um montante, 300 e tanto. É um quórum muito alto. Essa reforma é polêmica, por isso que vocês têm que estar ouvindo o chamado do sindicato de vocês, o central sindical, das centrais, que todas estão mobilizadas, se unificou as centrais sindicais, para poder fazer um contraponto disso. Porque os deputados sentem uma pressão muito grande do povo em relação a essa aprovação. Então não é fácil. Por exemplo, se ele passou na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara com operação no Senado, aí tem que votar de novo. Então não é uma coisa tão simples de passar, não. Capitalização e capitalização, né? Então nós já falamos, de certa forma, da capitalização, que é essa regra de contribuição que os bancos privados gerirem o fundo aí. Pode passar. Artigo 194, tá? Isso é a Constituição Federal. Eu coloquei isso, o que está escrito lá na Constituição, eu coloquei só para vocês terem uma noção se é deficitário o sistema, tá? Olha o que fala a Constituição Federal nossa. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Está vendo como o conceito é muito além? Ele é assistência social, a saúde é muito além do que meramente só a previdência, que seria muita coisa. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Aí o Constituinte jogou a bola para o poder público e fala assim, ó, organiza a Seguridade Social para atender esses objetivos. Qual o objetivo? Universalidade da cobertura e do atendimento. O que é uma coisa universal? Todos. Então, organiza o sistema de seguridade para atender a todos, para ter uma cobertura universal. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Aí o conceito de igual tem que ser o Rui Barbosa. Trato igual como igual, medida das suas desigualdades, para tornar de fato iguais. Então, assim, o que o Rui Barbosa quer dizer com isso? Se eu tenho uma pessoa que está no patamar econômico melhor e tem um que está no patamar econômico pior, eu tratar ele com igualdade, eu não posso colocar os dois para pagar a mesma conta. Esse que ganha menos tem que pagar uma conta menor para ser igual. Né? Então, precisa de ter uniformidade e equivalência disso. E hoje não é assim. Hoje, o trabalhador que recebe um valor lá bem baixo de salário, seja empregado do setor privado ou seja servidor público, ele contribui basicamente com o mesmo patamar que o cara que ganha um valor exorbitante. Então, isso é um equívoco. Seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, né? Que é atender os diversos serviços. Tudo é objetivo da Previdência nossa. Né? Irredutibilidade do valor dos benefícios. Olha o objetivo do 194 da Constituição indo rabo abaixo, porque o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e aquele coitadozinho que eu falei lá, que ele está lascado, que não tem condição de fazer nada, e que precisou da Seguridade que contribuiu lá, ele vai ter que receber, segundo a reforma, R$400 por mês. Quem sobrevive com R$400 por mês? Né? Então, vai sofrer, vai violar
aí, muito na cara larga mesmo, esse objetivo da Seguridade. Equidade na forma de participação no custeio. Eu estava falando esses dias, e o Rodrigo, pessoal da direção aqui, falando o seguinte, discutindo a previdência de vocês. Previdência não, convênio. Falou assim, ó, o convênio tem uma redução de custo por pessoa, né? Mas a administração não pode deixar de investir no patamar que ela investe. Ela tem que aumentar, mas não diminuir. Para o trabalhador tem pagamento, porque isso é para dar equidade na forma de participação do custeio. Para custear aquilo, para ser de forma com equidade, é isso. Porque, por exemplo, serviço público. Eu falei que no particular, se você coloca, eu vou dar uma acelerada para terminar, tá? Se você coloca no particular o patrão 22%, o empregado 11%, e mais os valores de imposto que não são aplicados, você tem 3 partes aplicando. E no serviço público? 11% do servidor, 22% da administração e a terceira parte, se ela é Estado também. Não entra, mas sempre vai ser publicidade. Nunca vai ter essa terceira parte, não é pouca coisa. Diversidade da base de financiamento. Vou passar. Aí olha o 195 da Constituição. A Seguridade Social será financiada, não é um pode, será financiada por toda a sociedade, todos nós, então não posso optar ou não contribuir isso, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, trabalhou, gerou a relação, vai recolher o valor da Previdência, tá? O empregador, né, que é aquele que contrata, né, não é o empregado. Da receita ou faturamento, o lucro, pode passar. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social, que está no artigo 201. Sobre a receita de concursos de prognósticos do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei aí equiparar. As receitas do Estado, Distrito e municípios destinadas à Seguridade constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretriz Orçamentária, assegurada a cada área de gestão dos seus recursos. A pessoa jurídica idêntica no sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditos. Pode passar. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecendo o que fala aquele artigo anterior que nós lemos. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Eu vou majorar isso, mas de onde eu vou tirar? Eu vou modificar isso, da onde eu vou tirar? As contribuições sociais tipificadas neste artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se aplicando os disposto no artigo 150. São isentos da contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes assistenciais que atendam às exigências estabelecidas em lei. O produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, né, pessoal? Esse negócio de cônjuge aí já se ouviu falar, né? Respectivos cônjuges que exercem suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Isso aqui está evidentando agora no rural. Então, pode passar. Então, preste atenção no seguinte, que as contribuições do inciso 1 poderão ter alíquota ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, utilização intensiva de mão de obra, porte da empresa, enfim. E fala que a lei definirá critérios de transferência de recursos para o SUS e a ação da assistência social da União para os estados, Distrito Federal e municípios. Então, pessoal, o que pode passar? O que o 195 está falando, e o 194 é assim, ó, todo o sistema de financiamento da Previdência, ele funciona com assistência social, com saúde, e ele é um cobertorzão. Eles deveriam sentar o governo todos os anos e discutir com a assistência, com a saúde, a relação do governo e com a finanças, como manter a previdência da forma correta, o que precisa cortar, aonde não está sendo coberto isso da forma devida. Por quê? Porque atende a pessoa que tem problema de saúde e atende a pessoa em vulnerabilidade social. Então, é muito além do que a gente imagina a assistência. Fala do ministro Paulo Guedes, um grupo de interesses corporativos tem impedido essa reforma há décadas. Folha de São Paulo, 20 de fevereiro de 2019, às 13h48. Pode passar. São as fontes de algumas pesquisas que fizemos com algumas outras GES e tal, que também não está aqui. Então, pessoal, para encerrar, não tem nada de bom nessa reforma. Nada. Se falar só, tem um ponto positivo, não tem. O único setor que foi tirado aqui, que ainda pisar na bola com, pode ser que aconteça com os GCMs, foram as forças policiais, forças armadas. Mas mesmo assim, não colocar nominalmente na lei as guardas municipais. E por que você já sabe? Porque, obviamente, é quando a reforma for colocada para valer, para votação, né? E isso o relator hoje já falou que está quase finalizando o texto, isso já vai andar. Isso vai ter um confronto muito grande com os trabalhadores. E aí quem garante a aprovação é a segurança. Certo? Mas o setor da segurança estratégica, que as pessoas não vivem no Estado, não vivem na União, eles vivem no município. A segurança municipal, os guardas municipais, ficaram de fora da reforma em relação a uma aposentadoria especial, como os professores estão levando que um passa-moleque também na reforma em relação ao que deveriam ter, o pessoal da saúde. São carreiras que todos nós sabemos que merecem, em decorrência de todas as peculiaridades que tem uma aposentadoria especial. E isso vai ficando cada vez mais distante. A reforma atinge todo mundo. Olha, eu já atingi todos os requisitos para me aposentar hoje. Se aprovar a reforma amanhã, me atinge? Via de regra, você se aposenta nessas regras de hoje. Por quê? Você tem o chamado direito adquirido. Certo? Via de regra. Por quê? Porque a nossa Constituição virou um negócio instável. A Constituição não é mais aquela norma que falava assim, está na Constituição, pode dormir tranquilo. Não é. Infelizmente, nós vivemos uma instabilidade jurídica, política no país que não nos permite, infelizmente, ter essa tranquilidade. Mas como princípio das regras previdenciárias para a aposentadoria, o direito adquirido é um dos princípios mais fortes que existe na segurança jurídica. Seria absurdo quebrar esse princípio. Então, quem, na data, até um dia antes da reforma, atende a todos os requisitos para se aposentar nas regras atuais, se aposenta nas regras atuais. Tá certo? Agora, quem não atinge esses requisitos, vai pegar um período de transição e só vai se aposentar a partir das regras novas, mais as regras de transição. E quem se aposenta mais adiante, pega todo esse pacote aí do governo. Certo, pessoal? É isso.
Eu acho que tem uma dinâmica aqui sobre esse, o seu Wagner, eu acho. Isso. Vamos fechar e depois as perguntas, pode ser? Primeiramente, boa noite a todas e todos. Falar dessa reforma não é fácil, porque de reforma não tem nada. Aqui tem uma deformação que a gente está vivendo. É uma tirada de direitos. O Rodrigo lembrou bem quando ele colocou o Chile. O Chile, de 2015 para cá, foram mais de 900 pessoas cometendo suicídios. Mas não foram os jovens que cometeram suicídios. Foram quem produziu. São os trabalhadores. São aqueles que muitas das vezes acabam cuidando dos jovens. E lá está sendo na contramão de tudo, estão tirando a própria vida. Por que estão tirando a sua própria vida? Por conta de uma reforma como essa, maléfica, que tira direitos. Imagine você trabalhar a sua vida inteira e no final do mês você tem R$400. Como o Coutinho colocou, essa proposta antipobre é a redução de benefício de prestação continuada de 1988, que era o salário mínimo. A proposta agora vem com R$400. Mas essa proposta, ela vai penalizar quem? Os idosos, os deficientes. Esses são os mais prejudicados nela. Porque o benefício deles vai ser oferecido aqui, R$400. Será que alguém sobrevive com R$400? Uma deputada desafiou o Paulo Guedes a passar pelo menos um mês com R$400. Será que ele passa? Ele não passa um dia com R$400. Passa uma hora. Realmente, é verdade. Então, o que eles nos oferecem é um extermínio da população, da nossa base social. São os mais pobres. Como o Coutinho falou, os mais prejudicados nessa reforma vão ser os servidores públicos, os trabalhadores agrícolas. Aquele que trabalha no sol 12 horas, será que ele pode ter o mesmo tempo de aposentadoria daquele que está no ar-condicionado lá fácil, aquele que está fazendo a reforma hoje, está discutindo a reforma? Ou não? Quando a gente pensa tudo isso, a gente pensa no seguinte: quando o Coutinho fala do passa-moleque, os profissionais de educação, de que forma serão tratados os profissionais da educação, que tanto contribuem para um país? A gente fala tanto de fortalecimento da educação e a gente está penalizando aquele que, até mesmo nos salários, no valor que recebe, a gente sabe que o salário do professor no Brasil, aqui mesmo nas prefeituras, se você pegar o concurso exige curso superior, mas os funcionários públicos da educação, eles não têm um teto superior. Isso já não é uma penalização dos trabalhadores da educação? A gente vem acompanhando isso passo a passo. Quando você vê um pacote de maldade como esse sendo implementado por um governo que não está nem aí com muita coisa. Vou até fazer uma brincadeira aqui. Parece que ele está mais preocupado com a mamadeira da ponta de piroca do que com a reforma da Previdência, da população. Isso é horrível. Isso é péssimo para o nosso país. E será que a gente vai cruzar os braços e vai esperar que tudo isso aconteça? Ou a gente vai para a rua e fazer como o Coutinho falou, como é feito no Chile, na própria Argentina. A Argentina a gente sabe que está quebrada. Em outros países, parece que de 15 países que fizeram esse modelo de reforma, 10 já voltaram atrás. Porque o que vai criar isso? Vai criar uma massa de miseráveis. A gente vai criar uma massa de miseráveis.
pessoas que não conseguem, ao menos, se alimentar. E aí, quando você falou ali, ó, é bacana o que você falou, deixar de contribuir, mas é tudo que eles querem. Como o Rodrigo colocou mesmo, o banco quebra depois vai embora. Eu entendi sim, por isso que eu estou colocando. Já está preocupada, né? E aí eu olho para isso, nós contribuímos com 25 anos e nos aposentamos com 50. Então, 24 anos eu concordo, faço um concurso, começo a trabalhar, 50 horas eu tenho. Bem, agora, eu não posso fazer isso, porque eu estou trabalhando há 10 anos, então eu não posso ter uma opção. É isso que eu quis dizer. Foi boa a sua fala agora, hein? Não ter opção é o que me preocupa. E não é apenas 10 anos a mais. Não sei se o Coutinho, ele não tocou, nós temos uma coisa... Sim, sim. É boa. Nós temos uma pegadinha agora que se chama gatilho. Esse gatilho, a cada 4 anos, né, seus olhos? A cada 4 anos, aumenta 1, tá? Até as mulheres atingirem 100 e o homem 105. Com a regra da contribuição mais a idade. Então, eles já fizeram uma pegadinha que eles não precisam fazer mais reforma. Já ferrou todo mundo. Eu vejo tanto o Paulo Guedes falando de acabar com os privilégios. Quem realmente tem privilégio, eles não mexeram. Eles mexeram nos privilégios dos militares, principalmente dos generais. Não mexeram. Mexeram nos privilégios dos grandes empresários ou do sistema bancário? Não mexeram. Porque esses são os verdadeiros sonegadores. Esses que criaram esse rombo que eles ficam falando que é o trabalhador. E por incrível que pareça, hoje eles estão culpando quem? Estão culpando o trabalhador público. Como se o trabalhador público quebrasse a Previdência. Será que isso é verdade? Ou é o contrário? Temos que fazer todo dia essas perguntas e convencer aquele que está ao nosso lado, na universidade, no banco, no ponto de ônibus, no bar. E quando você falou, quando a gente fala de quebrar o sistema nosso, o INSS, quando a gente olha para o SUS, até o presidente da República, ele utiliza o SUS. Até o presidente da República. Por que eu falo isso para você? Porque quando a gente entra no serviço público e a gente tem um convênio, eu falo, não use mais o SUS. Mentira, eu uso o SUS sim. Quando eu entro no bar, a vigilância sanitária é SUS. Quando você leva o seu filho para vacinar, é SUS. Então, não podemos permitir de maneira alguma que quebre o SUS. O que tem no SUS é falta de gerenciamento. Isso é em tudo, falta de gerenciamento. É em verdade quando eles falam que falta dinheiro, que falta recurso, que falta pessoas competentes e com caráter para assumir os setores. Muito obrigado a vocês aí pela atenção. Agora abrir para uma rodada de perguntas, se alguém tiver, se a gente conseguir responder. Senão a gente responde. Eu queria fazer um pequeno comentário às vezes da curso de pedagogia, querendo outras palestras que estão procurando, então são coisas de sala, e eu sou professora há quase 10 anos, a gente vem contribuindo, faço parte da rede de São Paulo também, e de fato, como o doutor Coutinho falou, a gente teve uma luta muito intensa desde o ano passado para 9%. Mesmo assim, diante de toda a luta, dias e dias de greve, a gente pelo menos reduziu nesse primeiro momento para 14%, mas não é pelo menos, é muito. A gente de 11% já vai para 14%. Né? E também a gente conseguiu barrar a princípio a questão da capitalização, que é muito pior. Que aí acho que quando você faz essa opção, eu queria ter a opção de fazer a minha previdência, isso é perigoso, não no sentido que eu acho que o dinheiro central colocar aqui as minhas outras que a gente precisaria investir.
é que, uma vez que a gente fala minha responsabilidade, o Estado ele toma conta dos nossos impostos, ele toma conta da verba pública, do dinheiro que precisa ser aplicado na Seguridade Social, precisa ser aplicado na aposentadoria de todos, e passa para a gente. Por exemplo, a questão do armamento também. Eu sei que existem várias discussões sobre isso, mas quando a gente se responsabiliza pela nossa segurança, a gente abre mão do que o Estado tem que fazer. Usando só um exemplo, mas a aposentadoria também parece isso. Não, eu quero optar para fazer uma aposentadoria particular, privada. Mas será que eu vou ter um emprego a vida inteira, garantia? Será que há igualdade de condição de emprego das pessoas, entendeu? E aí eu reforço só, já finalizando a fala deles também, sobre essa questão da mulher. A mais atingida nessa reforma da Previdência, sem dúvida, será a mulher. Porque mulher nenhuma consegue trabalhar 40 anos de carteira registrada. Porque a mulher muitas vezes está no mercado informal, porque tem filhos, porque acompanha familiares doentes. Normalmente, quando a mãe e o pai adoecem, quem vai cuidar é a mulher. Então, culturalmente, a mulher tem vários e vários papéis que afasta ela desse mercado formal de trabalho. Então, é ainda mais desumano com as mulheres. Eu acho que é isso, só pegando a questão, mas complementando aí, agradecendo pelas informações do Dr. Coutinho também. A gente vai disponibilizar no nosso site depois o material trazido aí pelo Dr. Coutinho. Obrigada. Só para fazer umas perguntas, o pessoal da nosso Face está fazendo algumas perguntas aqui. Muitos explanando, né, enaltecendo a importância do sindicato promover esse ciclo de debates. O Célio Vieira pergunta o seguinte: se essa reforma do Dr. Coutinho passar, para uma pessoa que falta 1 ano para se aposentar, ela terá que trabalhar por quanto tempo mais terá que trabalhar? A pergunta do Célio é uma pergunta que vai cair na regra de transição. Se a reforma passa hoje, falta 1 ano para ele aposentar, vai depender. Não tem uma regra ainda estabelecida, porque a reforma vai sofrer ainda alterações do texto, certo? Mas diria que ele não vai se aposentar com 1 ano. Vai prorrogar um pouco, com certeza, esse período, porque a nova regra, ela amplia um pouco mais. Ele vai cair dentro da transição, vai ter que trabalhar alguma coisa mais, além disso, que ainda não teve esse tempo definido, certo? Mas não vai se aposentar dentro do período de 1 ano, porque ele não está na margem do direito adquirido, entendeu, senhor? Tem que aguardar um pouco mais. 50 no texto. Agora, só que isso não quer dizer, por exemplo, 1 ano e meio. O que o Oswaldo está trazendo é assim, 6 meses, mas não podemos falar isso como uma data certa, tá? Eu prefiro dizer que isso ainda vai sofrer alterações, porque certamente sofrerá para o texto definitivo. Então, nós pegamos nas regras gerais, mas não entrei na regra de transição quanto ao chamado pedágio aí, que mais o Oswaldo está trazendo aqui 50%, em média 1 ano e 6 meses, então vai prolongar 6 meses aí para a aposentadoria, mas o ideal é a gente aguardar essa redação final para poder ter isso como uma data exata. A senhora podia fazer uma intervenção que estava escrito? Empregado público. Tem como o Socorro contribuir também para essa A sua pergunta é se o tempo que você trabalhou contribuiu no regime geral de previdência como seletista soma a aposentadoria como servidor público? Ele era empregado ou empregado no setor privado. Se era empregado no setor privado ou no público mesmo. Não tem problema no público ou no privado. Toda a contribuição que você fez, ela soma para a sua aposentadoria. O que você vai ter que fazer é decidir que vai se aposentar pelo serviço público e não pelo regime de previdência, que você também poderia, é que você vai ter que averbar aquele tempo. Então, você pega uma certidão de contribuição lá no INSS e averba junto ao Instituto de Previdência seu como regime próprio de previdência social. Então, isso vai ser feito na somatória do seu tempo e eles vão falar, agora já deu, você aposenta.
Exatamente. Sempre Doutor Coutinho, só o pessoal está comentando bastante aqui na nossa live, aqui no nosso Sincero Santo André. Uma internauta comentou o seguinte: o povo vai conhecer o mito agora. Esse veio para ser mito mesmo. Agora vai ser mito mesmo, porque vai acabar com o pouco que temos. Uma pergunta é o seguinte: essas novas regras, se caso sejam aprovadas, vão valer também para quem já é viúvas? Vão ter os seus benefícios reduzidos? Isso vai impactar para quem já está aposentado? Vamos lá. Isso vai impactar quem já se aposentou? Via de regra, não. Tá? Porque essa pessoa ainda se aposentou pelas regras anteriores à reforma. Agora, eu falei, já finalizando a minha apresentação aqui, que nós vivemos uma estabilidade constitucional. Nós vivemos a judicialização da política e a politização do judiciário. Certo? Então, é muito difícil falar a garantia das regras constitucionais no Estado assim. A segurança jurídica no Brasil está abalada. Espero que esses princípios são princípios básicos do direito previdenciário, como o direito adquirido, que sempre foram mantidos, independente de todas as reformas que nós vimos, da emenda 20, sempre foram mantidos, que isso seja mantido, é o mínimo. Então, não acho também, ao mesmo tempo, que esse avalo seja suficiente a colocar em xeque o próprio direito adquirido de quem já se aposentou, seria o caos do regime previdenciário. Então, a princípio, isso está resguardado pela regra do direito adquirido. Mas não é uma penalização não ter reajuste, ela fica congelada a pensão, de uma forma ou de outra ela não vai abalar, ele vai ter perda? Ele vai ser obrigado a ficar congelado? Não, porque se ele se aposentou na regra de paridade e integralidade, se aposentou naquela regra, adquiriu o direito daquela aposentadoria com aquela forma de aposentadoria. Agora, os que virão, obviamente, é o problema. Agora, onde pega esse trabalhador, porque mesmo ele tendo a paridade, quando foi aprovada a PEC da limitação dos gastos públicos, do investimento, que fala gasto, mas é investimento em saúde, educação, segurança e tal, também congelou o gasto com os servidores públicos. E ao fazer isso, obviamente, que limitou o percentual que um governo possa querer investir nos trabalhadores num eventual reajuste de acordo coletivo anual, enfim. A revisão geral anual dos trabalhadores do serviço público ficou prejudicada a partir dessa limitação. E isso vai impactar mesmo, obviamente, o aposentado, que não vai ter esse reflexo da paridade nos seus vencimentos. No meu caso, por exemplo, eu tenho 7 anos de idade. Eu passei 6 anos no meu futuro. Eu tenho que tirar lá da minha base, eu preciso meio que já tenho. Se você for se aposentar, porque você pode optar por se aposentar no regime geral também. Se você aposentar lá, você vai no Instituto de Previdência, vai pedir uma certidão de tempo de contribuição, vai averbar junto ao regime geral de Previdência do INSS e pedir a aposentadoria lá. Se você for se aposentar pelo regime próprio de Previdência, você vai ter que fazer o caminho inverso, pegar essa certidão de tempo lá e apresentar aqui. Se você tem dúvida quanto tempo falta, você pode fazer, mediante uma ilha simples no INSS, pedir quanto tempo falta para a sua aposentadoria de contribuição, e a mesma coisa você pode fazer junto ao Instituto de Previdência. Mas ao averbar essa certidão, por exemplo, do Instituto de Previdência, ele vai computar esse tempo do INSS e, se você não tiver feito, para ele, só tem 7 anos de contribuição. Então, daí a importância de fazer essa averbação antes da aposentadoria. E é 10 anos também, né? 10 anos no cargo. 10 anos na função. Mas, Por enquanto, o pessoal está... o pessoal queria fazer uma dúvida na fala aqui do pessoal. Eles falam tanto da reforma, né? Foi feita a reforma trabalhista. E eles falavam que iria gerar postos de trabalho, não era isso? Emprego, não era isso? É o contrário. Hoje nós temos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Só aumentou. E o número de pessoas que hoje não contribuem, porque estão fora do mercado de trabalho, só cresceu. É uma crescente.
23 milhões de pessoas estão no trabalho informal. Isso acaba quebrando, isso gera o déficit. Basicamente é isso. Tá? A gente sabe que, na verdade, a reforma da Previdência ela também vai muito além. Ela vai, por exemplo, aprofundando essas próprias individualidades, como ela disse, colocou da arma. Na verdade, a gente está reduzindo o Estado, batendo no trabalhador para responder ao capital internacional. É o que eles têm em vista, né? Como dizia o professor Fernandes, o que o Brasil é nada mais que uma dependência externa. Dependência externa, aprofundamento das desigualdades e totalmente individualizado, por exemplo, cada um cuidando da sua própria vida, cada um adiando, cada um cuidando por si, até pegando a fala dela, quando ela fala de a gente pagar a nossa própria aposentadoria, de fato, é isso que se espera agora. O aprofundamento das nossas próprias individualidades não tem mais nada a ver com ninguém. De fato, o que o neoliberalismo espera da gente é isso. Em resposta a esse tipo de coisa, qual a posição do sindicato, por exemplo, de conversar com os partidos políticos, de com movimentos sociais, porque, por exemplo, vocês fizeram a última manifestação, que foram todos os professores, inclusive onde eu trabalho, uma professora parou, e ela veio até aqui. Eu, por exemplo, eu sou militante do PSOL, então eu estava em São Paulo, eu nem estava por aqui. Então, eu inclusive questionei isso em uma última reunião que a gente fez também sobre a reforma da Previdência, como a gente vai agir a partir daqui. Eu inclusive questionei também sobre como a gente se importar também com os sindicatos, como a gente se aproximar, porque sozinho ninguém vai fazer não. A gente precisa conversar com todo mundo que está nisso para pressionar o Congresso, para a gente conseguir chegar em algum lugar. Então, qual o estado de abertura que o sindicato está para conversar com os movimentos sociais, com os partidos políticos, para a gente chegar em algum lugar? Pegando essa pergunta, uma internauta pergunta aqui, muito boas explicações, mas será que conseguiremos impedir essa reforma? E ela emenda, pois a maioria que está no poder apoia quem vai fazer a reforma e as pessoas não param para pensar no quanto estamos sendo prejudicados, não se informam e não conseguem ver o quanto iremos sofrer com a reforma. Então, posso dar pode. Eu ouvi muito falar, a gente falando dos professores, a questão da educação. Você olha o Facebook, basta você olhar os comentários, a gente vê gente desempregada apoiando esse tipo de coisa. A gente vê pessoas que ganham um salário mínimo apoiando esse tipo de coisa. E na reforma, lá em cima, esses caras, desculpa a palavra, mas esses babacas, a gente vê, por exemplo, começa as velhas falácias, não as novas falácias, mas que na verdade dá para a gente voltar lá em George Orwell, quando ele fala quem controla o passado controla o futuro, e a gente vê reinventando a nossa história de forma brutal. O Bolsonaro, de fato, ele é um analfabeto, mas eu estou falando do outro. O ministro de Relações Internacionais dele sabe muito bem o que ele está falando. Porque quando você bate no nosso passado, quando você diz que, por exemplo, os negros eles não foram escravizados de fato, que o português nunca veio aqui para escravizar ninguém, que nunca houve ditadura militar, quando você coloca esse tipo de coisa, que o nazismo é de esquerda, esse monte de coisa coloca o quê? Um conjunto sistêmico para você, quer dizer, para você ter legitimidade para, por exemplo, bater como nessas coisas da reforma da Previdência, você dizer o seguinte: ninguém precisa dessas coisas porque ninguém foi explorado. Isso daí é óbvio. Tipo, eu venho das ciências sociais. Então, quem vem das ciências sociais? Vem o historiador, vem o economista, vem o geógrafo. Todo mundo fala que houve escravidão, que houve ditadura militar,
que houve um cacete a 4, não, aí vem o Boboca, o Bolsonaro, por cima, a gente anarquista, e fala que não houve nada disso, e o povo come. O povo come esse tipo de coisa e fica lá, não houve, não, ninguém precisa de cota, não, ninguém precisa de previdência, porque ninguém foi explorado. Então a gente está, na verdade, em uma guerra de narrativa também muito forte. Aí a pergunta é a seguinte também: como a gente se aproxima desse tipo de pessoa? Como que a gente, porque é igual eu falei aqui, a gente não faz verão sozinho. Não adianta eu, o pessoal, só a gente ir para a rua, vocês irem para a rua, a gente ir lá, brigar, se quando a gente se aproxima do cara, o cara começa a discutir, o cara começa a falar sem a mínima propriedade técnico-científica de alguma coisa, e fica sempre por isso mesmo. A gente está em uma guerra de narrativa no momento, a gente está em um aprofundamento das desigualdades, a gente está em todas essas coisas. Então, como bater nesse tipo de coisa? Concordo com você plenamente. Sua pergunta foi qual é o nosso papel nessa história. Nós, tanto eu quanto a maioria, nós somos do setor de relação e formação sindicais, sindicatos servidores. Tem um grupo que a CUT organizou um grupo para dialogar com os deputados da região. Nós tivemos uma perda muito grande de deputados federais. Hoje nós temos apenas o Alex Manetti, que é permanente, a gente procurou, e o Vicentinho, que já se colocou à disposição de vir dialogar com a gente. Eu sei que o Vicentinho já está contrário. O Alex, a gente precisa dialogar com ele para saber qual o posicionamento que ele vai tomar. Então, o papel nosso nós estamos fazendo. E nós estamos dialogando com todos os partidos, principalmente aqueles que estão contrários. O PR hoje já se colocou do lado do bolso. Então, a gente está vivendo essa situação. Quando a gente vive uma situação dessa, o cara vem em público, porque o que a gente está vivendo é midiático. O cara fala que está dando canelada, se fosse qualquer outro partido, ali já seria uma situação dos deputados para cima. Estou dando canelada. Eu não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Esqueceu que foi reformado ou aposentado por problema psiquiátrico. Então, já diz tudo. Então, a gente vive uma situação do contraditório. Mas isso que você falou, isso como é importante. Como atingir a população? Se a população, ela chega em casa, a pessoa chega em casa cansada do trabalho mesmo, e fica na frente da TV. E a TV vai massificando isso na cabeça das pessoas. Hoje nós não temos aquilo que movimentava o povo, que é os movimentos sociais, realmente, porque os partidos chegaram ao poder e se afastaram dos movimentos. Esse foi um dos grandes erros. E aí você tem as igrejas, que também se afastam também, não fazem mais essa discussão. É verdade. As igrejas protestantes estão ao lado do governo, estão governando junto com ele. Então, essas pautas fica difícil para que a gente dialogue diretamente com eles. Eu não sei se eu me fiz entender a você. Agora, espero que as pessoas tenham entendido. Vou passar para o Rodrigo também, que o Rodrigo tem alguma coisa para contribuir. O papel nosso nós estamos fazendo. Ir aos movimentos, nós estamos indo aos partidos políticos, aos deputados eleitos. Eu estou fazendo a minha parte. Estou mandando e-mail para deputado, estou mandando e-mail para senador. Eu acho que essa é a minha parte. Eu acho que todo mundo tem que fazer. Mas é fundamental que você faça isso nos meios onde você está. Conversar com o pessoal no ponto de ônibus, dentro do mercado, dentro do boteco, onde que for. Você tem que dialogar. No campo, quando você for jogar bola, tem que fazer isso. Porque senão, os caras chegam onde a gente está. Eu acho que essa é uma pergunta muito emblemática, uma pergunta que eu me faço assim, praticamente todos os dias. Sendo bem honesto e bem sincero com você, de forma geral, eu não sei. Né? Se a gente soubesse como que a gente conseguisse atingir todos e tudo ao mesmo tempo, a revolução partiria daqui desse momento. Então, sinceramente, para a gente... Mas a gente tem algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, eu tinha o Wagner e o Nicolas, que hoje está aqui hoje, a gente estava discutindo, por exemplo, em fazer aulas públicas. Né? O que é isso? Chamar o pessoal, por exemplo, no trem, fazer uma faculdade, e fazer aulas públicas, né? De uma forma que você dá uma técnica um pouquinho, mas trazer para o povo. Na internet também, a gente precisa fazer esse enfrentamento também, porque tem muita gente na internet sem comum, assim, talvez não com desrespeito, porque muitas vezes a gente baixa um pouquinho
porque é muito livre por provocação mesmo, mas eu acho que precisa ser feito também esse debate nas redes, eu acho que é fundamental isso, a gente contrapor essa contracultura, e isso que o Wagner falou é fundamental. Eles têm as grandes mídias, né, nós não temos, né, eles têm os grandes prédios, os grandes espaços, nós temos isso daqui. Né? Então, qual que é o papel de cada um? O papel de cada um é conversar, é dialogar, é se cansar. A luta que a gente vem travando hoje não é de hoje, né? Para chegar, por exemplo, no sistema único, público, gratuito de qualidade, que é o SUS, foi muita luta, né? Para a gente poder fazer uma reunião como essa às 9 horas da noite no espaço sem polícia tá na porta, né? Apagando a luz ou batendo na gente, também é muito sangue foi derramado, né? Então, assim, eu acho que o papel da gente é divulgar essas informações, é conversar, é continuar participando, e a luta é contínua, não tem uma fórmula, diria, mágica para a gente chegar, poxa, hoje a gente vai começar a revolução. Eu acho que... Não, mas eu digo, quando eu falo assim, eu falo de, na verdade, um plano de ação mesmo, entre o sindicato, os próprios partidos políticos, de realmente, vamos dizer assim, dar as mãos mesmo e planejar algo para ir para cima. Né? Eu vou falar, porque eu já conversei, inclusive, com o Diego, ele falou que está super aberto a conversar com o sindicato. Para, sei lá, fazer algo aqui, porque realmente a gente não estava aqui na última manifestação que vocês tiveram. A gente estava lá em São Paulo. Mas ele está lá, ele está aberto, porque ele está aberto ao diálogo, ele está aberto à conversa. Só para eu passar para a Deise, falar para você, mas só o fato de estar em São Paulo é de suma importância também. Eu acho que nós temos que ocupar todos os espaços. Isso é ocupar. O trabalhador tem que ocupar todos os espaços que estiverem ali disponíveis. Eu acredito que seja isso. Eu só vou passar para o Mauri, porque senão a gente está no teto já, pode ser? E aí a gente troca ideia, a gente vai fazer isso semana que vem. Como o Wagner disse, né, que ele é uma líder dentro da região, a CUT está organizando sindicatos, bancados, sindicatos servidores, sindicatos metalúrgicos. Nós temos tido reuniões mensais para ver a forma da gente atuar nessa questão da previdência. Tá? Inclusive, no próximo dia 24, vamos ter uma reunião aqui desses presidentes, desses sindicatos, no nosso sindicato, para a gente ver o que foi feito, como está sendo conduzido essa forma de manifestação de unificação dos sindicatos para poder dialogar com a população. Isso você falou que a população realmente está sendo completamente favorável por falta de informação. E a obrigação dos sindicatos formar opinião das pessoas. Né? Então a gente está traçando metas, está traçando objetivos de começar dentro do sindicato, começar a fomentar as outras camadas sociais. Então a gente está fazendo realmente aqui com a regional da CUT, juntamente com o metalúrgico, com bancários, com públicos, nós estamos conversando, estamos fazendo reuniões e direcionando isso. Tivemos uma manifestação no dia 22, e não foi só aqui em Santo André, teve uma passeata da Ford, da Mercedes, que se reuniu lá no Largo do Rugi Ramos, foi grande também, uma manifestação, foi de São Paulo que você participou, e nós fizemos uma aqui também que a gente tinha a nossa assembleia, né? Por isso que a gente não pôde participar dessas outras manifestações, mas nós estamos se organizando sim para fazer. Assim que a gente tiver mais forte, mais possível de ingressar, chamar o pessoal, os trabalhadores de Santo André, a gente vai fazer essa comunicação e vai convocar vocês. E Durval, só contribuindo também para a gente, por conta do tempo, desculpa ter esquecido de você da reunião, Durval. Mas quando você falou, os partidos já fizeram uma frente sim. PT, PSB, Rede, PDT e PCdoB. Já tem uma frente sim contra a reforma. Então os partidos se organizaram, a CUT está junto, tenho certeza. E na verdade todos centrais, né? As centrais fecharam, então quem tem central está lá, está dialogando, e os partidos que tiverem interesse estão aqui nesse bloco. Esses partidos fizeram esse bloco. E aqui já está discutindo. Então, a Mauri. Na Constituição de 88, foi criada a Seguridade Social, que colocou o SUS, a Previdência, e o objetivo
dessa reforma é o primeiro passo para a destruição da Constituição de 88. Porque, inclusive, tem um item na reforma que retira a previdência da Constituição. Se no futuro tiver uma reforma, não vai ser mais uma emenda constitucional, vai ser uma lei ordinária. E por aí você vê que o objetivo é isso daí, cada um por si. O cara quer se aposentar, ele vai lá no banco e paga a previdência dele. Que é totalmente contrário do que está na nossa Constituição. O cara quer um atendimento de saúde, ele vai pagar um plano de saúde, nem que seja um plano michuruco aí, só tem consulta. O governo já tentou criar uma vez e conseguiu. Ele vai querer dar uma escola para o seu filho, o governo vai falar, não, você ganha, se é professor, você ganha 3, 4 mil reais por mês, então você pode pagar uma escola, não tem que dar uma escola. O cara quer, eu vou dar uma escola só para quem ganha salário mínimo, ele vai dar um valezinho, ele vai numa escola particular e paga a escola. É isso que eles querem, cada um por si. Esse é o neoliberalismo, que é o oposto do Estado de Bem-Estar Social, que tentou se dar o início dessa Constituição. E fazendo uma pesquisa no mundo, os países que têm maior grau de felicidade, maior prosperidade, são os países que têm um Estado de Bem-Estar Social. Que são os escandinavos, e depois vem outros de Inglaterra, países baixos, Austrália, por aí vai, Canadá. Isso aí são, segundo o neoliberalismo, uma coisa que já está em crise no mundo há muitos anos. O Paulo Guedes parece que parou no tempo, parou na época que ele fez faculdade. Essas teorias dele não foram aplicadas nos Estados Unidos, foram aplicadas em países ricos. E o cara quer trazer para nós. Obrigado, Maurício. Isso. Pode querer. Tem alguém mais que Posso fazer uma pergunta da senhora Irani Vida? Será possível uma professora que tem uma aposentadoria em seu segundo cargo, que iria se aposentar com 10 anos de contribuição e 60 anos de idade, se aposentar novamente? Como fica esse caso com a nova Previdência? Vai bater no teto também. Não vai poder se aposentar com duas. No caso dos professores, parece que está havendo uma flexibilidade com a possibilidade da questão das duas matrículas, contribuições, enfim. A possibilidade. Agora vai mudar com certeza o tempo de contribuição e as regras para isso, tá certo? Mas a possibilidade ainda está sendo debatida nesse sentido. A tendência é dos professores entrarem na exceção da regra em relação a isso, mas certamente com alteração do tempo de contribuição e idade, tá certo? É isso. Pelo texto atual, a gente ainda não tem essa prerrogativa, ele taxa mesmo o teto, que aí cai, por exemplo, se a gente tem duas matrículas ou na mesma rede ou em redes diferentes, a gente vai poder se aposentar em um só. Então, a gente não consegue agregar o salário. E assim também, como o Rodrigo colocou, acaba com a questão da progressão de carreira. Se a gente tem o mestrado, aqui tem os biênios, tem outras coisas, quando se aposenta, isso tudo reduz para o teto máximo do INSS. Então, acaba com o plano de carreira dos educadores. Bom, acho que finalizando aí, só pegando por gentileza, o Maurício fez uma ponderação importante, que essa questão existe aí nos diálogos que estão ocorrendo dentro do governo, uma possibilidade da mudança na forma de quórum de votação em relação a matérias previdenciárias, que hoje é 3/5 de cada casa por 2 turnos. Então é um quórum muito difícil de ser alcançado, que é o quórum de qualquer emenda constitucional, porque o legislador previu, quando fez a Constituição, se fosse alterar essa Constituição, por ser a regra maior do país, que exigisse esse quórum especial, o quórum diferenciado. Então, é uma preocupação, porque se isso passa a ser um quórum de votação comum de uma lei ordinária, é evidente que o governo pode, a partir de então, proceder outras reformas dentro da reforma, sem muita dificuldade dentro do Congresso Nacional, porque uma coisa é o governo precisar de um quórum de lei ordinária para aprovar alguma coisa, outra coisa é ele precisar de um quórum de PEC, proposta de emenda à Constituição. São quóruns totalmente diferenciados. Então, realmente, me preocupa isso, e o Durval
faz uma menção importante da questão da organização, que o Wagner complementa aqui, que é das centrais, a forma de organização que o sindicato vem articulando em relação a isso. Vocês estão de parabéns em relação a isso, porque realmente a vanguarda de defesa dos trabalhadores, seja aqui ou seja em qualquer lugar do mundo, é o movimento sindical. É o movimento sindical. Pode haver, às vezes, alguma discordância, algum ponto de vista divergente, enfim, isso é natural também, é bom, é da democracia, mas o movimento sindical é que cumpre o papel de primeira barreira de defesa do trabalhador. Então, já que a justiça do trabalho, a partir de agora, tem uma tendência de perder muita força com a reforma que está sendo proposta em relação à justiça do trabalho, que era uma outra barreira importante de defesa dos trabalhadores. Então, no caso dos servidores, então, nem se fala, porque a maioria não é empregado público, é servidor, vai tudo para a Vale da Fazenda, as ações de vocês praticamente. Então, o sindicato é essa importante barreira aí, precisa estar fortalecido. Acho que só finalizando, então, agradecendo e dizendo que política a gente se faz também em outras instâncias. Então, acho que essa questão colocada sobre como é que é a conversa com os partidos traz para a gente também uma pergunta ou uma questão muito importante, que é: os servidores públicos também precisam estar no espaço do legislativo, legislando como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, por que não senador? O sindicato ele tem uma organização importante já há muitas décadas e uma organização vitoriosa, porque as vitórias que a gente tem no setor do trabalho, elas foram conquistadas pelos trabalhadores junto com as entidades representativas. Mas no espaço do legislativo é preciso ter também, então é preciso a gente pensar, quando o colega traz falando qual é essa conversa com esses partidos, é preciso a gente pensar em quem a gente coloca lá, em quem a gente vota, quem de fato representa esse serviço público. O serviço público hoje no Brasil, ele atende toda a classe popular, a gente está falando de toda uma população, porque as minorias estão nos lugares particulares, nos lugares privados, nas escolas, nos hospitais, mas a maioria da população está nesse serviço público. Quem é que pensa esse serviço público? É um servidor capacitado para legislar pela gente também? Então essa é uma questão muito importante. A gente está sempre na Câmara, nas quintas-feiras que tem a questão da tribuna livre, a gente leva essas questões, tem os conselhos do Instituto de Previdência também, que no próximo ciclo de debate vai ser importante a gente trazer os nossos conselheiros do Instituto nosso, porque aí vai falar especificamente para a gente que é servidor do Santo André, que abrange também outras questões de prefeituras. Então, assim, é importante a gente sempre pensar, será que quem está lá está de fato representando? É importante a gente ter esse olhar na hora do voto, ter um servidor representando a gente e que represente de fato, na hora de eleger uma representação de sindicato, uma direção de sindicato. É importante ver como que está essa conversa com os movimentos sociais, com os trabalhadores, qual é a abertura do sindicato em ciclos de debate, em conversas, enfim. Acho que a gente vem fazendo uma movimentação e vem trazendo o máximo possível de informações, de pautas para a gente lutar. A gente tem várias e várias questões aí tramitando junto com isso, né? Tanto a nível federal quanto a municipal, a questão do SEMAS, a questão da reforma da campanha salarial que a gente também está fazendo, enfim, é uma série de coisas que a gente vai trabalhando concomitantemente, mas dada a importância a cada uma, que nenhuma é menos importante que a outra ou mais, tá? Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Coutinho pela brilhante participação, pelas informações, é o nosso advogado aqui, juntamente com o Dr. Miguel também, forte abraço para o Dr. Miguel, que faz o dia a dia aqui, que atende os servidores, que a gente tem um departamento jurídico cada vez mais forte, cada vez mais atendendo os munícipes, não, os servidores públicos, e eu acho que isso é muito importante para a participação de todos. Acho que isso traz a categoria para o sindicato, para fortalecer mesmo, para a gente combater o que é imposto de maneira equivocada pelo governo. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Wagner. A gente vai marcar a próxima data já do ciclo, a gente vai anunciar, vai divulgar, e teremos pessoas também de fora do sindicato, pessoas de outros sindicatos, de instituições como o DIES e outros lugares, para estar trazendo a informação para a gente, que vai mudando sempre, mas que a gente é importante estar pautando. Convidem aí os amigos das faculdades, do partido
do PSOL. Queria agradecer, mandar um abraço para o Diego também. Estamos também de portas abertas. Ótimo. Ótimo. A gente pode até combinar e aí a gente leva a discussão mais à frente, tá bom? Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Mídia Consult.